Olá, estudantes e toda a comunidade escolar da Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida. Meu nome é Matheus Lopes, aluno do 7º período do curso de Direito da PUC Minas, aqui em Poços de Caldas, representando aqui hoje também o grupo Noções de Direito Privado, sob a coordenação da professora Lília De Pieri e do professor Bruno Fraga Pistinizzi, que é o professor coordenador do projeto de extensão Direito e Cidadania, como meios de superação da pandemia. Nós vamos abordar temáticas muito importantes no dia a dia de todos nós. Todos nós somos consumidores e, em muitas vezes, somos fornecedores também. Essa relação tem regras, tem normas que precisam ser seguidas. E nós precisamos falar disso para que, mesmo na pandemia, tenhamos noção exata dos nossos direitos. Então, para tratar dessas temáticas e todas as variáveis que a gente considera relevantes nesse momento, eu e meus colegas Renata, Lázaro, Alana, William, Maria Caroline e Ana Metzger vão conversar com vocês para trazer essas reflexões, tá bom? Mas antes disso, é importante reforçar que vocês também podem buscar informações em outros canais, tá? Na internet vocês vão ter diversos assuntos relacionados. É interessante que vocês vejam também o próprio Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Para que, independente do momento, vocês tenham a noção dos seus direitos e consigam ter relações de consumo mais justas. Gente, conforme vocês já sabem, a Constituição Federal é a base da nossa legislação. E a defesa do consumidor, ela aparece na Constituição Federal em diversos momentos. Mas eu destaco aqui para vocês que é um assunto que é tratado como base, princípio, tá? No seu artigo 5º, a Constituição Federal traz esses princípios de toda a legislação e coloca a defesa do consumidor como um deles. E não para por aí. Nos princípios da ordem econômica também está constando a defesa do consumidor. Pouco depois da Constituição Federal de 1988, em 1990, nós tivemos um avanço importante na defesa do consumidor, que foi a publicação da Lei 8.078, que, conforme eu já mencionei, nós tratamos como Código de Defesa do Consumidor. E quando eu falo defesa do consumidor, é preciso explicar um pouco do porquê não tratarmos só como relações de consumo, tá? E o próprio código traz as explicações. E isso fica mais explícito quando a gente vê que a legislação reconhece que há uma vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e que, por isso, são necessárias ações do governo no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Mas espera aí, eu estou falando aqui consumidor, fornecedor, mas eu queria lançar uma pergunta para vocês. Você sabe a diferença entre consumidor e fornecedor? Conta pra gente depois. E para ajudar vocês nessa resposta, eu vou trazer um pouquinho do que a própria legislação aborda como consumidores e como fornecedores. Então vamos lá. Consumidor é toda pessoa física, que é os cidadãos em geral, né? Todas as pessoas, e até as pessoas jurídicas, que aí são entidades, né? Por exemplo, empresas que adquirem ou utilizam produto ou serviço como destinatário final, tá? Então, é aquele que busca por um produto ou um serviço, de forma resumida. Por sua vez, quando vamos falar de fornecedor, temos que entender, né, e a própria legislação traz, que a definição de fornecedor seria todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Ou seja, é aquele que oferece esses produtos e presta esses serviços. Basicamente, esses dois se complementam. Não há uma relação de consumo sem consumidor e sem fornecedor. Então, ambos são muito importantes. Todavia, como eu expliquei para vocês, a legislação reconhece que nessa relação quem é mais vulnerável é o consumidor. E por isso falamos, da defesa do consumidor. E tem princípios básicos que têm que ser seguidos, muito importantes, que meus colegas vão trazer também para que vocês conheçam um pouco mais, tá bom? Mas tratando dessa temática específica, agora para o momento da pandemia, nós temos que reconhecer que houve um avanço, houve um aumento expressivo das relações de consumo nos ambientes digitais. É interessante observar que lá em 1990 nós não tínhamos a internet como temos hoje, As relações de consumo eram diferentes, mas essa legislação ela foi tão inovadora, foi tão perspicaz, que trouxe alguns aspectos que até hoje são atuais. Então é importante que nós observemos, por exemplo, a regulamentação das relações de consumo quando o produto ou serviço ele é contratado por qualquer meio que não seja em uma loja física. E isso se aplica até hoje nessas relações no consumo digital. Então é disso que nós vamos falar um pouquinho a partir de agora e eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? Por acaso você ou alguém da sua família, amigos, conhecidos, enfim, já fizeram alguma compra pela internet de algum produto, por exemplo, e quando esse produto chegou, não era exatamente aquilo que você estava esperando? Essa situação é mais comum do que a gente imagina. Como eu disse, durante a pandemia, pela necessidade do isolamento social, muitas pessoas ficando em casa, essas compras pela internet foram potencializadas. Então, imagine a quantidade de vezes que um produto ou um serviço contratado pela internet não foi entregue da forma como o consumidor esperava. Então, gente, é por isso que nós trazemos aqui uma reflexão a respeito dos e-commerce. O que é o e-commerce? É aquela loja virtual, é aquela venda do serviço ou do produto por um site, por um aplicativo, ou até mesmo por meio das redes sociais. Dentro do ambiente digital, existem várias formas de comércio e prestação de serviços. Então, todos eles precisam observar os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. E aí eu vou deixar uma outra pergunta para vocês. Agora eu quero que vocês prestem atenção para que possam responder certinho no final, viu? Qual que é o prazo de arrependimento da compra de um produto através da internet? Vocês vão responder isso com as informações que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas já vai pensando aí. Gente, não há uma legislação específica que regulamente a compra e venda de produtos e serviços pela internet. Mas a gente pode, conforme já mencionei, utilizar do próprio Código de Defesa do Consumidor, que já tinha previsões importantes nesse sentido. Quando eu falo desse prazo de arrependimento, eu estou tratando do direito de arrependimento, que está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Ele não se aplica somente à questão da internet, mas em qualquer transação que não é realizada no ponto físico.
Então, por exemplo, antigamente tinha mais isso, mas ainda tem, né, a compra por telefone, por exemplo. Também deve ser observado esse direito de arrependimento. Bom, eu vou mostrar para vocês exatamente o que esse artigo 49 fala, tá? O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. E aí a gente aplica também a compra pela internet. Então, por exemplo, você vai comprar um tênis em um site. E quando esse tênis. E você abriu lá, todo bonito, achou que era o tênis que você ia arrasar. Mas quando chega, a cor era diferente, o tamanho não deu certo, o material que é utilizado não foi bacana. Então, a partir desse momento que você recebe, você tem 7 dias para se arrepender dessa compra, tá? E fazer a devolução, ou escolher outro produto, ou ter de volta a devolução do valor que você pagou por ele, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, principalmente nesses sites mais inseguros, digamos assim, de quão problemático pode ser essa relação. Olha isso. A pessoa compra um vestido achando que vai ficar maravilhoso, que é incrível, mas quando chega é totalmente diferente do que estava na descrição e também na imagem do produto. Nesse caso, a pessoa poderia então utilizar dessa prerrogativa que é trazida pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, mas é importante ressaltar que é preciso também a boa-fé objetiva, né, do consumidor. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer direito que você tenha é sempre preciso utilizar de forma correta, de forma ética. Pessoal, vocês estão gostando de saber mais sobre os seus direitos? Então, deixa um curtir aqui e lembre-se de buscar mais informações e de complementar esses assuntos que a gente está trazendo aqui para vocês, tá bom? A gente está falando aqui, né, dessa questão do direito de arrependimento e tal, mas o objetivo, na verdade, não é devolver, né, o produto, desistir do contrato, enfim. O objetivo é ter um bom produto, ter uma compra bacana, ter uma relação de consumo positiva. Então, como que a gente sugere que vocês façam sempre que forem contratar ou comprar algo pela internet? Primeiro, verifiquem a origem. Se esse site, esse aplicativo, enfim, qualquer lugar que você esteja utilizando, ele tem boas referências. E um dos lugares interessantes de vocês observarem é no site Reclame Aqui. Pesquisa lá o nome da marca, se tem alguma reclamação de consumidores anteriormente. É interessante, fácil de usar e ajuda vocês a entenderem se aquela marca ela é confiável, tá? Além disso, a gente indica também que vocês sempre observem se o site tem o certificado SSL, que é esse cadeadinho que fica do lado do site quando você vai acessar. Isso também é um bom indicativo. Então, a partir de agora, nós vamos dar sequência com mais informações para vocês, agora com a minha colega, a Renata, que vai falar sobre questões relacionadas ao consumo de água e energia elétrica
durante esse período da pandemia, tá bom? Foi um prazer muito grande falar com vocês, a gente se vê mais adiante, mas por enquanto, vai lá, Renata, com você. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, eu curso o 8º período de Direito aqui na PUC de Poços e conforme o Matheus disse, eu venho falar um pouquinho para vocês a respeito do consumo de água e de energia elétrica e de como esse tema vem sendo tratado durante a pandemia aqui na nossa cidade. Bom, primeiro vou começar respondendo uma perguntinha básica, bastante comum. É lícito ou é legal o corte por falta de pagamento? Sim, pessoal, é legal. Esse tema tem previsão em lei federal. Ela foi sancionada em 2017 e agora em 2020 ela foi modificada. E ela não só prevê o corte, como também prevê e permite que a concessionária coloque o nome do consumidor no cadastro de restrição de créditos. No entanto, para ver esse corte, são necessários seguir alguns requisitos. Quais são eles? Primeiro, o prazo. A concessionária ou o departamento responsável, ele tem um prazo de até 90 dias para realizar esse corte. A partir disso, não é mais permitido. Além disso, a concessionária tem que avisar previamente o consumidor a respeito desse corte e de quando ele pode ser efetuado. Lembrando que, para realizar o corte, é necessário que esteja em horário comercial, que é das 8 até as 18 horas. Também é expressamente proibido que esse corte seja realizado na sexta-feira, no sábado, no domingo, feriado e vésperas de feriado. Mais adiante eu explico para vocês o motivo disso. Então, vamos supor que você ou algum conhecido ou alguém da sua família esqueceu ou não pôde pagar a conta no dia certo por qualquer outro motivo, então foi cortado, ou a luz ou a água. Como é que faz para que haja o religamento? A primeira coisa que tem que ser feita é quitar essa dívida. Não tem jeito. Para que o religamento seja efetuado, a conta ou as contas vencidas deverão ser pagas. Esse valor da conta muito provavelmente vai ter correção, vai ter juros e ainda tem uma taxa de religamento que tem previsão legal e que varia de cada município. Depois que você efetuou o pagamento, você liga no departamento responsável ou na concessionária e então informa que o pagamento tanto da conta vencida como da água foi pago. E aí pede que a religação seja efetuada. No caso da água, tem um período de 48 horas para que seja religada. No caso da energia elétrica, é o período de 24 horas nas zonas urbanas e 48 horas na zona rural. Exatamente por isso é que não pode ser efetuado o corte na sexta, no sábado, no domingo, no feriado, véspera de feriado, porque senão esse período poderia prolongar. E então isso não tem previsão legal e não é permitido. Uma coisa que é muito importante de todo mundo saber é que se o pedido de religamento for realizado após as 18 horas, então o prazo começa a contar no dia seguinte a partir das 8 horas, porque tem que sempre lembrar do horário comercial, que eu já havia dito antes para vocês. Eu conversei com o vereador Douglas e perguntei para ele como que a prefeitura, as secretarias, os departamentos estão lidando com esse assunto em relação aos cortes, né, dos serviços públicos, principalmente de água e de energia elétrica, aqui na nossa cidade durante esse período da pandemia. E ele me disse o seguinte: no ano passado houve um decreto que de fato suspendia os cortes dos serviços públicos. Esse ano não houve nenhum decreto, mas nós sabemos que a pandemia prolongou, inclusive nós entramos na onda roxa. E também sabemos que a pandemia prejudicou de fato financeiramente muitas famílias, né? Muitas pessoas perderam seus empregos e diante disso muitas pessoas não conseguem realizar o pagamento no dia certo. Então, por conta disso, eles entraram num consenso de que a suspensão dos cortes iriam permanecer.
No caso do DEMAI, que é o Departamento de Água e Esgoto, não tem um período fixo para isso, não se sabe até quando isso vai acontecer. O DME, que é o Departamento de Energia Elétrica, eles estão seguindo uma resolução normativa da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e que suspende os cortes até o dia 30 de junho. Além disso, os consumidores deverão estar cadastrados na tarifa social da energia elétrica. O fato dos cortes estarem suspensos não significa que os pagamentos também estão. As dívidas, elas vão correr. Então, você deixa de pagar 1, 2, 3 meses, lá na frente, isso vai aparecer. E essas contas terão que ser pagas, porque a partir de determinada data, os cortes já poderão ocorrer. O que está acontecendo? A prefeitura, as secretarias e também os departamentos, eles estão fazendo um trabalho de parcelamento e de negociação das dívidas para facilitar o pagamento para a população. Também isso, com certeza, não só ajuda a nossa cidade, como também ajuda a família, que está precisando e que não tem, de fato, como fazer o pagamento agora e que já está com muitas contas atrasadas. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, que eu tenha passado um pouquinho do conhecimento que eu tenho, das coisas que eu pesquisei, que eu vim falar um pouquinho para vocês. E agora eu passo a palavra para o meu colega Lázaro, que vai falar um pouquinho para vocês a respeito dos contratos. Olá a todos, eu sou Lázaro de Oliveira e vamos dar continuidade aos temas de direito do consumidor que estavam sendo expostos. Eu vou falar mais especificamente dos contratos e da revisão deles durante a pandemia de Covid-19. O conceito mais simples, mais básico de contrato que temos é um acordo de vontades. Esse acordo pode ser verbal ou escrito. Então, se duas partes ou mais acordarem em algo, esse contrato vai valer tanto se for escrito quanto se for apenas verbal. E uma das características que fundamenta o contrato é a imutabilidade do que foi compactuado, que foi contratado entre as partes. Ou seja, se duas partes numa compra e venda compactuam que o objeto da compra e venda será um carro e que ele tem um valor Y, é o carro e esse valor Y que serão a regra do contrato, que serão a lei entre as partes, sendo que isso está ligado à vontade das partes, à autonomia de vontade que as partes têm para determinar o valor do contrato, que tipo de contrato teremos, se será de prestação de serviços, de compra e venda, de aluguel, etc. Então, o que predomina é a imutabilidade do que foi compactuado entre as partes, devido à autonomia de vontade que elas têm. Contudo, não só da livre iniciativa se rege um contrato. Um contrato também deve ter valor social, ou seja, deve seguir alguns princípios, como a função social. Um contrato deve ter uma função para a sociedade. A função mais comum é a geração de riqueza, a geração de emprego, a geração de trabalho. Também deve ter um contrato sempre boa fé, ou seja, as partes devem agir com retidão, corretamente, sem procurar enganar outros. E também um contrato deve ter equilíbrio. E esse é o princípio do equilíbrio contratual. As partes devem estar em equilíbrio. Mas que espécie de equilíbrio? Um equilíbrio econômico. Então, a prestação, ou seja, a conduta exigida de um, deve ser equivalente à prestação à conduta exigida de outro.
Então, no contrato de compra e venda, espera-se que o valor pago por um determinado bem seja aproximado, seja equivalente ao valor que aquele bem realmente tem. Contudo, apesar desses princípios, a gente foi assolado pela pandemia de Covid-19. Ou seja, não só o Brasil, como o mundo inteiro sofreu com essa crise sanitária que alterou, prejudicou diversas relações sociais, entre elas o contrato. Entre os contratos que mais foram prejudicados está os contratos de aluguel e prestação de serviços. O aluguel é a locação, enquanto os contratos de prestação de serviços mais prejudicados foram os escolares, como pagamento de creches, escolas, cursinhos, etc. Nessas relações, uma das partes, devido à pandemia, acabou sofrendo algum prejuízo. E por isso ficou custoso demais, ficou oneroso demais arcar com aquele contrato. Isso faz com que uma das partes fique com uma onerosidade excessiva, ou seja, fica sobrecarregada. E isso quebra o equilíbrio contratual. Por isso, para retomar esse equilíbrio contratual e não mais apenas uma das partes saírem prejudicadas, sobrecarregadas, nós aplicamos a teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão? Se um evento posterior ao contrato, extraordinário e imprevisível, muda a relação contratual, esse contrato pode ser revisto. Então, a gente tinha visto no início que o contrato, em tese, é imutável, o que reina é a vontade entre as partes. Contudo, devido a um evento extraordinário e imprevisível, esse equilíbrio contratual que deve existir foi rompido. E por esse motivo, a gente vai necessitar da revisão do contrato ou até mesmo da resolução dele, ou seja, do acabamento dele. Contudo, não é qualquer evento que pode trazer essa revisão do contrato. Precisa ser um evento extraordinário e imprevisível. O que é extraordinário? É algo anormal, um fato que destoa do normal das coisas. Imprevisível é aquele que era incogitável no momento da contratação. Ou seja, as partes não poderiam imaginar que isso aconteceria. Como vocês podem ver, a pandemia de Covid-19 mais do que preenche esses requisitos. Então, num contrato de aluguel, se uma das partes foi prejudicada pela pandemia de Covid-19, então perdeu o emprego ou teve uma baixa de lucros, ela pode pedir a revisão ou, em casos mais extremos, até a resolução do contrato, ou seja, acabar com o contrato de uma vez. Contudo, veja bem, não é qualquer contrato que pode sofrer revisão devido à pandemia de Covid-19. Para resolver um contrato, rever um contrato, é necessário que esse prejuízo que uma das partes tenha sofrido tenha relação, tenha ligação com a pandemia. Então, se uma pessoa perdeu o emprego por justa causa, isso não é motivo para rever o contrato. Agora, se perdeu o emprego devido à pandemia ou teve uma baixa de lucros devido à pandemia, aí sim a gente pode aplicar a teoria da imprevisibilidade e rever essas relações contratuais. Agora eu vou passar para minha colega que vai continuar esses tópicos de defesa do consumidor. Oi,
o meu nome é Alana, eu sou aluna do 7º período do Direito e vou conversar com vocês sobre o Código de Defesa do Consumidor. Essa legislação, como o Matheus já citou, foi criada no ano de 1990 com o objetivo de regular as relações de consumo, visando proteger o consumidor como o lado mais fraco dessa relação. Por que o consumidor é considerado o lado mais fraco da relação de consumo? Se eu preciso adquirir um produto ou contratar um serviço, eu acabo me submetendo às condições oferecidas pelo fornecedor. Por esse motivo, se faz necessária a existência de uma lei que traga maior equilíbrio para essa relação. O Código de Defesa do Consumidor garante direitos básicos como a vida, a saúde e a segurança. E de que maneira ele faz isso? Se certificando de que apenas produtos que não ofereçam risco ao consumidor e aos seus direitos sejam colocados no mercado. Para que eles sejam comercializados com segurança, eles são testados e aprovados. Neste ponto, nós entramos num outro direito, que é o direito à informação que o consumidor também possui. Se eu vou comprar um celular, eu preciso saber qual é a memória dele, quantos megapixels tem a câmera, qual é a duração da bateria. Se eu vou ao mercado e compro uma bolacha, eu quero saber as informações nutricionais, quantas calorias ela tem, os ingredientes utilizados na composição, e tudo isso é um dever do fornecedor disponibilizar. Outro direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor é o direito à liberdade. Um exemplo disso é a proibição da venda casada. Eu quero comprar um carro. Eu vou até a concessionária, escolho o modelo do carro, negocio com o vendedor o valor e as condições de pagamento e decido fechar o negócio. Nesse momento, o vendedor me informa que eu só posso levar aquele veículo sob aquelas condições se eu adquirir também um seguro oferecido pela concessionária. Nisso consiste a venda casada, associar a venda de um produto a outro. Eu acredito que todo mundo já tenha ido no cinema e se deparado com uma placa proibindo a entrada de alimentos adquiridos em outro estabelecimento. Está havendo uma associação da entrada do cinema com a compra de produtos ofertados no local. Isso viola os direitos do consumidor, que deve ter o direito de optar pelo que quer ou não comprar e onde fazer a compra. O Código de Defesa do Consumidor, por meio de um princípio que nós chamamos de boa-fé objetiva, estabelece normas de conduta que devem ser adotadas na relação de consumo. Este princípio pressupõe alguns outros, como o da liberdade e o da informação, sobre os quais nós já conversamos, além, por exemplo, do princípio da igualdade de condições que devem ser oferecidas pelo fornecedor, o princípio da transparência, da confiança que deve ser estabelecida entre as partes. Tudo isso visando uma melhor experiência e atender da melhor maneira às necessidades de ambos. Além do direito de arrependimento, já tratado pelo colega, eu vou trazer agora alguns outros direitos que o Código de Defesa do Consumidor nos garante e que talvez vocês ainda não conheçam. O primeiro deles é a possibilidade de suspender serviços como telefonia, internet e TV por assinatura a cada 12 meses, pelo período mínimo de 30 dias e máximo de 120 dias, sem que isso lhe cause nenhum custo e sem que o contrato seja interrompido. Se eu vou passar férias na casa de uma tia que mora em outra cidade, eu posso solicitar a suspensão destes serviços para que neste período que eu não estou utilizando, eles não me gerem mensalidade. Outro direito é a proibição de valor mínimo para pagamento no cartão. Se o estabelecimento opta por aceitar o cartão como forma de pagamento, ele não pode estabelecer um valor mínimo para isso. O terceiro direito é o de reaver cobrança indevida em dobro. Se a fatura do meu telefone este mês veio R$100, mas deveria ter vindo 60.
Eu posso pagar a fatura integral e posteriormente reaver os R$ 40 que me foram cobrados a mais em dobro. Essas são situações encontradas no dia a dia da maioria das pessoas, e é por isso a grande importância de estudar o direito do consumidor. Uma característica muito forte do direito no geral é sua constante mudança e evolução, para que ele possa acompanhar as relações humanas, que também evoluem. E com o direito do consumidor não seria diferente, como no caso das normas adotadas para o e-commerce. No ano de 1990, na criação do Código de Defesa do Consumidor, as compras online não eram uma realidade, o que hoje é muito comum. Com a pandemia, também se fez necessária a criação de algumas normas e a alteração de outras já existentes, mesmo que temporariamente, como no caso de passagens aéreas, reservas em hotéis, eventos cancelados, além de serviços como água e energia elétrica que já foram tratados pela Renata. Em seguida, o William vai continuar conversando com vocês sobre algumas situações que se alteraram em decorrência da pandemia do Covid-19. Olá, meu nome é Maria Caroline e eu vou dar continuidade nessa conversa sobre os direitos do consumidor e eu vou trazer um pouquinho mais sobre o PROCON, o que é, o que ele faz e como acessá-lo. Bom, em Minas Gerais, o PROCON ele é um órgão vinculado ao Ministério Público e, em âmbito estatal, ele é o responsável por coordenar o Sistema Educacional de Defesa do Consumidor. Já em um nível estadual, quem coordena essas relações de consumo é a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. Uma das funções do PROCON é a de orientar o consumidor sobre os seus direitos e os seus deveres, assim como realizar ações para a educação para o consumo. Como que o PROCON faz isso? Ele divulga cartilhas educacionais com informações relacionadas às principais dúvidas do consumidor, com o intuito de facilitar o acesso da população ao conhecimento das relações de consumo. E uma coisa muito interessante que o PROCON faz é divulgar pesquisas de mercado. Ele vai realmente a campo para isso e realiza a comparação de preços de produtos que são essenciais, como acontece com a alimentação básica, o gás de cozinha, combustível. E essas questões são muito importantes, principalmente nesse momento que muitas famílias estão passando por algumas questões de dificuldade econômica, em razão especialmente da pandemia, né? Então isso pode ajudar no controle de gastos, na identificação de melhores preços. Outra função importante do PROCON é a de apurar reclamações e denúncias e processar aquelas que representem uma lesão, uma violação para a coletividade. O PROCON ele atua de uma forma célere, rápida, por meio de uma via administrativa extrajudicial. O que significa isso? O PROCON ele não vai levar em nome de um consumidor individual as questões para serem julgadas para um juiz, mas ele vai auxiliar os consumidores a resolverem isso em um âmbito administrativo. Não precisa de envolver o poder judiciário. E como que a sociedade se beneficia disso? Isso faz com que as soluções para os conflitos elas sejam dadas de forma muito mais rápida, porque o judiciário, infelizmente, ele tem um acúmulo muito grande de trabalho. Com essa resolução administrativa extrajudicial, evita muito que esse acúmulo aumente ainda mais e as pessoas podem ter seus conflitos solucionados ali com os fornecedores de modo muito mais rápido, muito mais efetivo. Ele também estimula isso por meio da conciliação, que é um método de resolução de conflitos extrajudicial. E aí isso faz com que as soluções que levariam anos para serem resolvidas sejam resolvidas de forma muito mais prática, muito mais rápida. E além disso, em algumas questões que ele visualiza e que representa realmente uma violação, uma lesão a um direito coletivo, o PROCON, então sim, ele vai acionar o judiciário por meio da chamada ação civil pública, mas ele não vai fazer isso em nome de uma pessoa individual, mas em nome da coletividade, com o intuito de atuar na defesa dos direitos do consumidor. Um exemplo interessante disso é o que aconteceu com o PROCON de São Paulo, que ele ajuizou uma ação civil pública
contra algumas empresas de planos de saúde, prestadoras, né, de planos de saúde, por conta de reajustes de tarifas sem uma justificativa. Então ele ajuizou essa ação pretendendo que essas empresas informassem qual foi o motivo que levou a esses reajustes. Outro papel também do PROCON é informar a sociedade sobre os fornecedores reclamados e sobre chamamentos para correção de produtos, que é conhecido também como recall, e ele também informa sobre as estatísticas de reclamação. Bom, o PROCON ele é o responsável por divulgar, então, a lista das empresas que encontram-se em irregularidade, assim como aquelas que não são regulares. Isso é importante porque o consumidor ele pode escolher em qual empresa ele vai, então, confiar, vai depositar sua confiança ali na hora de comprar. A respeito do recall, é aquele procedimento que acontece quando tem algum defeito identificado em algum produto, e eles ajudam nessa comunicação para que a pessoa tenha o seu produto trocado ou então consertado pelo próprio fornecedor. E existe uma página do SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, que ela tem uma espécie de banco de informações sobre problemas que são enfrentados pelo consumidor. De acordo com esse site, até o momento que esse vídeo foi gravado, no PROCON de Poços de Caldas, no SINDEC, ele apresentou um índice muito interessante de que 100% das empresas listadas elas tiveram essa solução preliminar dos conflitos que foram levados até lá. Além disso, o PROCON ele também fiscaliza produtos e serviços ofertados no mercado, coibindo infrações e aplicando sanções como multas e suspensão de comercialização. O que isso significa? Por meio das denúncias que o PROCON recebe e também por meio da instauração de um procedimento de vistoria, ou seja, o PROCON ele próprio vai até o comércio, vai a campo para poder fiscalizar, ele pode identificar a eventual violação de direitos do consumidor e quando ele percebe essas infrações, ele pode aplicar as multas e realizar a suspensão de comercialização desses infratores. O PROCON de Poços de Caldas, ele encontra-se localizado na rua Pernambuco, número 562, no centro, e é possível estar entrando em contato com o PROCON por meio de vários telefones, a depender do contato. O PROCON de Poços, ele também atende por meio de e-mail, o endereço é procon.poçosdecaldas@gmail.com e ainda é possível realizar a denúncia anônima por meio do endereço denuncia.proconpoços@gmail.com, ressaltando que o Poços é com sendo normal sem ser o cedilha. Tem outros meios também de acessar o PROCON, que seria um deles o aplicativo e o site eOuve. O aplicativo ele pode ser baixado para plataformas tanto Android quanto iOS e também pela página da prefeitura no site, assim como a página do Facebook PROCON Poços de Caldas. E lá são disponibilizados tanto notícias quanto cartilhas, pesquisas de mercado. Vocês podem estar encontrando nesses meios e também quando você realiza alguma denúncia, algum procedimento administrativo no site da prefeitura, no site do eOuve. Você pode acompanhar o desenvolvimento desse procedimento. Isso tudo que foi trazido só demonstra a importância do PROCON na sociedade, especialmente nesse momento de pandemia, toda essa questão, né, do planejamento financeiro das famílias. Bom, pessoal, para encerrar essa aula de direitos do consumidor, eu vou falar um pouco das perspectivas destes direitos em relação aos microempreendedores e às microempresas. Isso é muito relevante para as pessoas que já têm pequenos negócios na família ou que visam um dia se tornar um microempreendedor ou um empreendedor. É importante saber que só as noções de direito do consumidor não bastam para a boa administração de uma empresa. É necessário pesquisar sobre as noções de direito empresarial, que é a área do direito que regula a atividade dos empresários, e também sobre os direitos trabalhistas, para as empresas que já têm funcionários ou que virão a ter. Dito isso, e a partir de tudo que foi exposto pelos meus colegas,
é importante que vocês saibam que o microempreendedor ou pequeno empresário, ele sempre que fornecer algum tipo de serviço ou produto para um consumidor, tem que se preocupar em prevenir danos e, se houver prejuízos ao consumidor, criar formas de repará-los. Isso acontece porque, para o direito, o consumidor está numa posição de hipossuficiência, ou seja, quando ele consome algum tipo de produto ou serviço, ele está em desvantagem em relação ao fornecedor daquele produto ou serviço, porque ele não tem controle sobre o que está consumindo. Por isso, é muito importante que o empresário saiba que a obrigação de prevenir danos e de reparar prejuízos é do próprio empresário e nunca do consumidor. Um pouco antes, os meus colegas explicaram a diferença entre o fornecedor e o consumidor. Essa distinção é muito importante para que as pessoas saibam a quem se destinam os direitos e as obrigações do Código de Defesa do Consumidor. Geralmente, as empresas figuram como fornecedoras de produtos e serviços, mas nem sempre é assim. O Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, um empresário, de ser o consumidor de um produto ou serviço de outro fornecedor. Para que isso aconteça, o empresário, para ser consumidor, ele precisa ser o destinatário final do produto ou serviço. Então, se ele contrata uma empresa de internet para o seu restaurante ter comunicação com os clientes, por exemplo, ele é consumidor do serviço de internet. Se ele contrata uma empresa de segurança para proteger sua loja, ele é consumidor da empresa de segurança. Se, por exemplo, o empresário compra roupas para os seus funcionários, material de proteção para os seus funcionários, ele também é consumidor final desses produtos. Mas em outro exemplo, se o empresário adquire roupas, sapatos, acessórios de uma fábrica ou mesmo de uma loja maior para revender em seu próprio negócio, ele deixa de ser o consumidor, porque ele não é mais o destinatário final. O destinatário final serão os clientes que comprarão essas peças no negócio desse empresário. O mesmo ocorre quando o dono de um restaurante compra carnes, verduras ou legumes de um fornecedor para cozinhar em seu restaurante. Ele não é o destinatário final. O destinatário final será o cliente que irá até o restaurante. Assim, esses empresários participarão da cadeia produtiva em busca de lucro, não se caracterizando mais como consumidores. Nesses exemplos que eu dei, em que o pequeno empresário deixa de ser consumidor porque ele não é mais o destinatário final, está apenas participando da cadeia produtiva até o consumidor, prevalecerão não as regras de direito do consumidor, mas sim as regras do Código Civil, pois estaremos tratando de um contrato mercantil e não de uma relação de consumo. É muito importante ressaltar que em um pequeno negócio, em uma pequena empresa, muitas vezes as três situações jurídicas que eu apresentei poderão acontecer simultaneamente. Então, o empresário, ele pode ser o fornecedor de um produto para os seus clientes, que são as pessoas que compram diretamente com ele. Ele também pode ser o consumidor de um serviço, como a empresa de internet que eu citei anteriormente. Além disso, ele pode ter um contrato civil mercantil com a fábrica que fornece para ele os produtos que ele vai adaptar antes de vender para seus clientes. Bom, pessoal, para encerrar essa aula de direitos do consumidor, eu vou dar algumas dicas rápidas e práticas para as pessoas que já têm algum negócio na família ou que um dia vão ter. Primeiro, em relação aos restaurantes. A primeira coisa, taxa de desperdício em rodízios, em self-service, é ilegal. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Taxa de serviço também é ilegal, porque ela deve ser opcional pelo próprio cliente. Se o cliente achar algo estranho na sua comida ou algo estragado, ele tem direito a ser ressarcido e ele pode chamar a vigilância sanitária. Então, muito cuidado com isso. Por fim, o restaurante tem que deixar muito claro quais os meios de pagamento ele aceita e, de forma alguma, constranger o cliente que não tiver meios para efetuar o pagamento. Então, por exemplo, se o restaurante não aceita cartão e não colocou que não aceita, de forma que o cliente pudesse saber, ele não pode ser constrangido por isso. Bom, agora que nós retomamos aqueles conceitos importantes de distinção entre consumidor e fornecedor, nós vamos retomar também
os conceitos relativos aos produtos e serviços que são essenciais para a boa administração de um pequeno negócio, de uma pequena empresa. O primeiro desses conceitos é o de vício. O vício é um defeito de qualidade ou quantidade em produtos ou serviços. O vício é aparente quando ele é facilmente identificado pelo destinatário final daquele produto ou serviço. O vício oculto é aquele que vem de fabricação e é dificilmente identificado pelo cliente ou consumidor. Isto porque o cliente só conseguirá notar que o produto tem um defeito a partir do uso. Esse conceito é de grande importância para entendermos a garantia legal. Garantia legal é o prazo previsto em lei para que o cliente reclame os defeitos no produto que consumiu. É importante que os microempreendedores saibam que a obrigatoriedade é seguir os prazos de garantia previstos no Código de Direito do Consumidor. Qualquer outra garantia fornecida é opcional. Por exemplo, alguns empresários optam pela garantia contratual, que é uma forma de atrair mais clientes, dando mais prazo para trocas e devoluções. Essa possibilidade é opcional, e o fornecedor desse serviço ou produto com garantia de maior prazo do que o previsto na lei sempre deve colocar por escrito no momento da venda. O terceiro conceito relacionado a tudo que eu já disse é o da troca, porque a garantia é o prazo que o consumidor tem para efetuar a troca ou a devolução do produto que estava com vício. O Código de Direito do Consumidor fala que o próprio fornecedor, ou seja, o microempresário, o dono do pequeno negócio, tem 30 dias para efetuar a troca. Então, é importante ressaltar que a troca não precisa ser imediata. Outra questão interessante é que quando uma mercadoria não tem defeito, vício, oculto ou aparente, o empreendedor, o dono da loja, não é obrigado a fazer a troca. O Código de Consumidor diz que a troca será apenas para os produtos defeituosos. Porém, alguns empreendedores, alguns lojistas, entendem que é uma forma de atrair mais clientela, oferecendo, por exemplo, a possibilidade de trocar um produto mesmo sem nenhum vício. Vamos retomar agora um conceito que foi apresentado anteriormente, o da hipossuficiência do consumidor ou vulnerabilidade. Imaginem uma costureira que adquire máquinas de costura de uma grande fábrica. Ela usa essas máquinas de costura para fazer os reparos ou confeccionar roupas para seus clientes finais. Ou seja, ela não é destinatária final e o produto que ela adquire da fábrica é o meio para que ela consiga o lucro. Porém, para o direito, ela está numa posição de vulnerabilidade, pois enquanto ela é uma microempresária individual, ela está relacionando com uma empresa de grande porte, que movimenta grande capital e tem vários funcionários. A diferença entre elas é muito grande para serem tratadas de forma igual nas regras do Código Civil. Por isso, nesses casos, é aplicado o direito do consumidor para essa costureira em relação à fábrica a qual ela compra as máquinas de costura. Para quem vende produtos online, no Instagram, no Facebook, por exemplo, é importante saber que o cliente tem o direito de arrependimento por 7 dias. Dentro desse prazo, ele pode exigir a troca ou devolução do produto, mesmo que não haja nenhum defeito. Para quem vende pelo Instagram, é obrigatório que os preços dos produtos estejam contidos no post de propaganda, não podendo ser passados apenas por mensagem privada. Quem vende roupa presencialmente e não online, tem que saber que a troca, se o produto não tem defeito, não é obrigatória. Então, troca por gosto ou quando o tamanho do produto não serviu para cliente, não é obrigatória. É um benefício dado do empregador para o cliente. Bom, espero que as dicas sejam úteis para vocês e que vocês tenham aprendido muito nessa primeira aula de Direito do Consumidor. Obrigada!